A Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. Será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho.
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Poliana, agradeço por nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai-nos do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres e infelizes criaturas, para que ali foram tingidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Como sempre, meus irmãos, nesta gravação Evangelho no Lar sempre existe a nossa recomendação. Coloquem um copo com água, uma jarra com água na proximidade do computador. Porque as entidades espirituais, já pela frequência vibratória, manifestadas naqueles que sintonizam esta programação, permite aos mensageiros de Deus, mentores espirituais amigos, que eles façam a fluidificação das águas. A água, que é um solvente universal, tem uma propriedade muito grande em relação às demais substâncias de absorverem as bênçãos fluídicas que são projetadas na mesma. Além disto, é necessário que lembremos que cerca de 60% e às vezes mais do peso específico do nosso corpo é constituído por água. Então nós temos no nosso organismo carnal mais água do que os demais componentes. Por isto somos receptivos aos eflúvios espirituais que acontecem nesta hora, porque esta assimilação é um fato que acontece não só dependente da nossa fé, mas depende também do ato de sermos receptivos, porque assim, nestes termos, a divina providência nos constituiu.
Nós vivemos em meio a um oceano cósmico. Oceano cósmico este que está presente no universo. Mas, principalmente para nós, importa saber que o fluido cósmico universal está envolvendo a Terra e, inclusive, estes eflúvios são os praticamente formadores, ou melhor, é o formador de todos os componentes de nosso corpo espiritual e do nosso corpo somático. Mas, como sempre, prezados irmãos, mentalizemos a imagem de Jesus para suplicarmos aos bons espíritos que nos auxiliem a fim de que possamos realizar esta gravação, que tem o propósito de levar até vossos lares, mas também no plano espiritual, as mensagens que o Divino Mestre Jesus deixou para nós, só com o detalhe: estas mensagens na atualidade são feitas com base nas interpretações que a evolução científica proporciona e que aconteceu esta evolução, de maneira que cada vez mais nós conhecemos a obra e os detalhes da obra divina. Por esse motivo, meus irmãos, é preciso que digamos, quando nós empregamos tão somente os nossos sentidos objetivos, não tem como acreditarmos na outra dimensão da vida. Todavia, é preciso que saibamos que, além dos sentidos físicos objetivos que nos permite o relacionamento da nossa alma com o ambiente material, existem ainda em todos nós, de maneira muito atrofiada, muito pequena, os sentidos perceptivos espirituais. Em alguns médiuns que trazem a missão do mediunato, eles conseguem ter uma percepção muito maior do que a nossa. Tanto que citamos no exemplo a Ivone Pereira do Amaral, que chegou num grau de desenvolvimento tamanho que às vezes ela não sabia ou não se apercebia se estava falando com uma entidade espiritual que ela percebia e via, com a qual conversava, ou se estava falando com um espírito encarnado. Tamanha era a capacidade perceptiva desta médium, que se chama Ivone Pereira do Amaral. Também citamos o caso maravilhoso de Francisco Cândido Xavier, o qual, nas horas mais acerbas da sua infância, que, como sabemos através da sua biografia, apresentou-se cheia de dificuldades, as quais possivelmente eram necessárias para que ele pudesse ter mesmo na infância a capacidade perceptiva dentro dos parâmetros cristãos. E por esse motivo sofreu. Mas nas horas de maior sofrimento ou conturbação, pelos maus tratos que ganhava da sua madrasta, ele ia para o fundo do quintal. E lá ele via a imagem querida da sua mãe, que materializava-se graças aos préstimos mediúnicos do Chico, num grau tal que conseguia conversar com o mesmo. E inclusive porque nós nos fenômenos de materialização não sabemos tudo, ela adquiria um grau tal de materialização que conseguia pôr o Chico, quando criança, no seu colo e proporcionava-lhe conselhos. Percebam bem então que nós não somos iguais na capacidade mediúnica que prossegue se desenvolvendo em cada um de nós, até o dia em que tenhamos um desenvolvimento tal em que a mediunidade nos permitirá o uso pleno dos sentidos espirituais e perispirituais, que por enquanto eu posso dizer que vão além da nossa imaginação. Mas, como eu estava falando, é difícil a gente, usando os sentidos objetivos, entender
que possa existir uma outra dimensão e entender que nós, na verdade, vivemos quando estamos como espírito encarnados no nosso corpo dentro de duas dimensões. Eu digo duas dimensões porque a dimensão da matéria é perceptível pelo uso dos sentidos objetivos do nosso corpo e que chamamos de órgãos dos sentidos. Por outro lado, se temos desenvolvido a percepção extrasensorial que é inerente ao nosso espírito, poderemos enxergar muito mais. Mas enquanto isto não acontece, meus irmãos, para a maioria dos homens na Terra, porque sensibilidade mediúnica todos nós possuímos, e, de certa forma, sempre somos influenciados pelas entidades espirituais. Portanto, meus irmãos, enquanto este grau de desenvolvimento não acontece, precisamos utilizar as nossas faculdades intelectuais, que precisam se desenvolver através do trabalho que realizamos por meio de um estudo intenso e perseverante. E assim vamos passo a passo, pela análise dos fatos, cientificamente comprovados, nos convencendo que realmente nós vivemos dentro de duas dimensões. Vivemos dentro de duas dimensões e o nosso ser espiritual tanto está conectando com o plano espiritual, sem que tenhamos disso uma visão, uma percepção, como também está permitindo, porque se acha conectado ao nosso corpo material, nos permite, pois, nesta conectação com o corpo material, que tenhamos a relação do perispírito com o mundo material. E assim, nestes termos, meus irmãos, porque nós estamos fazendo uma exposição de aprendizado para que possamos perceber, vamos continuamente aprendendo neste mundo onde vivemos a nossa existência carnal. E esse nosso aprendizado, essas nossas virtudes, esses nossos atributos e mais as imperfeições que consistem na nossa transgressão que façamos contra as leis divinas, todas elas passam do intelecto, que é o sistema nervoso central, para o perispírito. E do perispírito vão os registros para o nosso ser espiritual, que é inteligência pura. Mas como posso fazer essas afirmativas com tanta ênfase, com tanta certeza, tal como estou fazendo? É porque cientistas no passado, quando era muito necessário, analisaram o conjunto de fenômenos relacionados com as manifestações espirituais. Então nós temos a citar um César Lombroso, que teve a oportunidade, através dos préstimos da sua médium de confiança, que era Eusápia Paladino, de ver a materialização da sua mãe, que, falando com ele, proporcionou os meios para que ele se convencesse que realmente a outra dimensão da vida existe e que ninguém morre. Também é preciso, meus irmãos, que entendamos que César Lombroso, um paleontologista, ele é antropólogo, quer dizer, formado em antropologia, ele era descrente destas verdades que informavam o mundo espiritual através dos médiuns. Ele achava que tudo isso era uma farsa. E então se propôs, como eminente paleontólogo, ele se dedicou a interpretar e analisar esses fenômenos. E então o mundo científico pretendia que finalmente alguém iria ter a sua atividade dedicada a mostrar a farsa que era tão enfatizada no mundo depois de 1848, quando começaram a acontecer os fenômenos profusamente.
Então citamos o nome de César Lombroso, mas também citamos o nome de Charles Richet, que fez o estudo, que era médico, e que convenceu-se da existência através dos experimentos feitos e dos fatos constatados. Um grande intelectual, um fisiologista, com o grau de doutor no passado, com tese defendida, ele mesmo chegou à conclusão de que a outra dimensão da vida existe e nós estamos apenas provisoriamente tendo a nossa existência carnal. Poderemos citar também ainda o nome de Camille Flammarion, outro sábio do passado, que igualmente analisou e estudou e conseguiu as comprovações sobre a autenticidade destes fenômenos de manifestação física, especialmente no campo das materializações de entidades espirituais. William Crookes, durante 3 anos consecutivos, valendo-se dos préstimos mediúnicos de uma jovem, chamada Florence Koch, teve a oportunidade de, durante 3 anos, como disse, realizar experiências de materialização. Inclusive chegou ao cúmulo de, nas suas experimentações, perceber que do corpo da médium saíam as substâncias necessárias que ele concluiu que seria de tecido conjuntivo, fluidificado, e pesou a médium e constatou que durante a manifestação física de materialização da Katia King, a médium diminuía de peso. Mas tão logo os fenômenos cessavam e desmaterializava-se a entidade espiritual que apresentou-se durante 3 anos consecutivos e foi fotografada, a médium recuperava de novo seu peso normal. Então percebam, meus irmãos, nós estamos nos baseando não numa fé cega, nós estamos tomando por base a nossa certeza absoluta que tem toda uma base experimental. Para estes momentos de considerações do Evangelho no Lar, espero que vocês não tenham esquecido do copo com água ou frasco com água junto do computador. Porque com certeza esta água será um medicamento impregnado de substâncias do plano espiritual, também retirada do reino mineral e ainda do reino vegetal, e até mesmo a energia magnética que vocês podem fornecer também participam nas bênçãos que são pela vontade forte das entidades espirituais proporcionadas a esta água que adquire a propriedade específica de medicamento. É que nem a homeopatia. No tempo quando a homeopatia era desacreditada pela medicina humana, ela foi constituída com a ajuda da entidade espiritual e do Dr. Hahnemann. Parece que este é o nome do homeopata. E esse Dr. Hahnemann conseguiu descobrir a homeopatia que foi muito ridicularizada pela medicina humana. Hoje, porém, existe a disciplina no campo das formações biomédicas da homeopatia. O mesmo se pode dizer da acupuntura, que também era ridicularizada no passado pelos médicos do Ocidente. Atualmente existe a parte especializada da medicina humana que dedica-se ao uso de agulhas para realizarem as terapêuticas por acupuntura. Então percebam, meus irmãos, é uma questão de fase do tempo no qual os fatos são analisados. A ciência vai progredindo paulatinamente e neste progresso as verdades vão cada vez mais se clareando e permitem que nós tenhamos a evidência. Se eu disse para vocês que Katia King materializou-se e foi fotografada e foi tocada durante 3 anos consecutivos, com a presença de muitos circunstantes, o mesmo poderemos dizer do nosso Divino Mestre Jesus,
que após seu suplício, que lhe causou a morte dolorosa no seu corpo, ele, em espírito liberto, materializou-se e teve uma vivência, se não me engano, de cerca de 40 dias com os seus discípulos, transmitindo as demais orientações para completar a sua obra, que passou a ser divulgada. Então percebam, meus irmãos, nós não estamos usando a hipótese, nós estamos utilizando fatos. Fatos todos eles que foram comprovados através das experimentações. Foi necessário, para vencermos a escuridão do entendimento da humanidade, antes de 1847, que uma pleiade de entidades espirituais, obedecendo às diretrizes divinas, tenham vindo à Terra, e também médiuns especiais, espíritos já evoluídos com atributos mediúnicos, reencarnaram, para que profusamente em todas as regiões acontecessem estes fenômenos de manifestação física que foram analisados e avaliados. Então percebam, nós temos bases experimentais. Inclusive Kardec, quando codificou a doutrina, obedecendo às diretrizes proporcionadas pelos espíritos que identificam-se como espírito de verdade, ele foi pedagógico e foi tremendamente científico devido à sua formação acadêmica recebida de Imrich Pestalozzi, o maior pedagogo que já surgiu na Terra. Vejam bem, não estamos desrespeitando os pedagogos da atualidade. Não estamos desconsiderando os trabalhos de Paulo Freire, que nem sempre são bem entendidos pelos pedagogos do presente. Daí a razão de ser, porque a derrocada da eficiência no ensino está acontecendo. Mas não atribui-se só aos pedagogos, atribui-se ao ser humano num sentido global, porque tudo contribui para que o acervo cultural seja adquirido cada vez mais com excesso de dificuldades. Porque o mundo do presente favorece as situações para que a juventude perca o interesse pelo aprendizado. Mas para nós espíritas, este interesse acima de tudo precisa existir, para que passo a passo nós entendamos não somente os fenômenos de manifestação física declarados e informados nos textos bíblicos, mas também para percebermos que na medida em que nós vamos aumentando o nosso conhecimento, mais nós vamos adquirindo a posse da verdade, porque somente pelo conhecimento da verdade é que poderemos nos libertar em termos de entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto foi o que disse Cristo. E assim, meus irmãos, a gente conclui este tempo destinado para estas considerações do Evangelho no lar. Mas antes suplicamos aos mentores espirituais amigos em nome de Jesus, que proporcione bênçãos para todos aqueles irmãos, numa e noutra dimensão, a fim de que abram o seu entendimento e percebam as verdades que um dia, num futuro, talvez ainda um pouco distante, vai acontecer a plenitude do nosso conhecimento a respeito deste Consolador prometido, que já está entre nós, e é a doutrina espírita. Porque assim sendo, meus irmãos, apesar das diferenças de opiniões das crenças religiosas, passo a passo a humanidade vai se apropriando destes ensinamentos deixados por Jesus e com certeza, então, nós iremos ter a postura ecumênica, para que esta humanidade, sendo completamente cristianizada,
possa ter então uma vida feliz, como foi programada pela divina providência, e isto ocorrerá no dia em que o planeta esteja completamente regenerado. Façamos, pois, dentro do nosso possível, tudo que estiver ao nosso alcance para interiorizarmos dentro de uma base científica, filosófica e religiosa, porque Cristo é nosso modelo e guia, a fim de que possamos ter a nossa autotransformação e possamos assim ter no futuro um porvir de felicidade. Obrigado, Jesus Divino Mestre. Obrigado, mentores espirituais amigos, pelo auxílio que sabemos todos os membros da Cavili ganham na realização dos seus trabalhos, que almejam a concretização dentro de vossas expectativas deste projeto de proporções gigantescas, que não só destina-se a acontecer em todos os recantos do planeta, mas também chegarem na dimensão espiritual, onde muitos irmãos nossos também aproveitam estes ensinamentos e coletivamente recebem as orientações que são os ensinamentos de Jesus para se autotransformarem e também na dimensão espiritual terem a continuidade da sua trajetória evolutiva em direção a Deus. É a nossa súplica em nome de Jesus e agradecidos a todos vós, irmãos espirituais que cuidam da causa espírita no planeta inteiro, mas irmãos da Cavili, que são orientados também de maneira muito especial pela colônia espiritual Maria de Nazaré. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado Pai Celestial, e que assim seja. Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio e conforto. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontre paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, seres humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio e oração. Por todos os nomes que são escritos em nossa irradiação fraterna. Por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavili. Por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um necessita. Prece final. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde como queiras.
hoje, agora e sempre. Que assim seja. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara, e envoltos pelo manto do amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.